que eu estava preocupada com duas coisas. Primeiro, se eu teria que tirar o sapato, porque o salto está um pouquinho grande, né? Mas Deus, eu só não posso passar perto da lâmpada. E ainda bem que a câmera justa, porque senão não ia aparecer, só ia aparecer daqui para baixo, né? É verdade. Irmãos, boa noite. Eu vou cumprimentar aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar quando eu cheguei. E eu vou te ser sincera, eu estou realmente muito emocionada, porque quando eu vi as meninas, eu lembrei também do meu passado quando eu era das mensageiras, e eu realmente tinha uma dificuldade muito grande de deixar as classes. Para eu sair do Amigo de Missões foi um custo, para eu sair das Mensageiras do Rei foi outro custo, porque eu gostava das classes e eu não queria sair. Eu não queria reconhecer que eu já tinha passado daquela fase, mas realmente foi uma fase muito gostosa. E eu lembrei aqui da noite do meu reconhecimento de passo, porque no dia que eu fiz o reconhecimento de passo, a minha mãe estava trabalhando. E quem entregou meu certificado foi a minha vovó, que hoje já não está mais aqui. E até aconteceu uma coisa engraçada, que minha mãe estava trabalhando, mas ela queria que eu chegasse aqui direitinha, né? Aí ela pegou, deu dinheiro para eu ir lá na minha tia fazer uma trança embutida. Estava muito na moda a época, trança embutida, eu tinha um cabelão. Aí eu cheguei em casa, fui no salão, fiz a trança embutida. Quando eu cheguei em casa para me arrumar para ir para um reconhecimento de passos, a manga da camisa, a gola da camisa não era daquele jeito, era daquela bem apertadinha. Quem disse que passou na cabeça? Eu tive que desmanchar a trança, porque eu não passava, porque aqui ficou um pouco maior. Tive que desmanchar a trança, aí o cabelo foi toda coisa, mas era até legal as fotos. E eu vou até abrir um parênteses aqui, porque nas Mensageiras a gente não tem esse slogan. Mas nos Embaixadores do Rei tem o slogan, que é uma vez embaixador, sempre embaixador. E uma vez mensageira do Rei, sempre mensageira do Rei. E eu estou muito feliz de ter a Aline aqui essa noite, porque na foto do meu reconhecimento de passos, ela estava lá também fazendo o reconhecimento de passos dela. Eu tenho a foto para provar. E eu tenho certeza que a Aline foi bênção nas mãos do Senhor, ela é bênção nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que um dia ela vai estar aqui, quem sabe, como conselheira das Mensageiras do Rei. Eu ia pedir para os meninos ficarem aqui mesmo, mas elas já todas sentaram ali bonitinhas, lindas. E eu hoje de manhã, quando a Sandrinha me convidou nessa semana para trazer a mensagem para as mensageiras, eu fiquei um pouco preocupada, porque já faz mais ou menos assim, uns 10 anos que eu não sou adolescente. Aí eu falei assim, o que está passando no universo dessas meninas hoje em dia, né? Aí eu buguei. Entrei no Google e perguntei para ele, né? Porque ele me ajuda muito diariamente. E eu consegui achar lá algumas coisas. E eu falei assim, nossa, as jovens de hoje em dia são muito treinadas, né? Elas têm muita informação, estamos na era da informação. Nós temos computadores, temos internet, temos revista, tem uma gama de revistas hoje para adolescentes. E eu falei assim, essas meninas gostam muito de moda, né? Elas gostam muito de roupas, sapatos, elas gostam de maquiagem, elas gostam, claro, dos meninos também, né? Adoram novela. Eu falei assim, não, vou procurar alguma coisa sobre esse sentido para falar com as meninas. E hoje de manhã, quando eu falei com a Sandrinha na classe dos jovens que eu ia falar sobre moda e sapatos, eu acho que eu assustei um pouquinho a Sandrinha. Mas eu vou ser séria, irmãos, é tudo dentro da palavra, uma dica de moda espiritual. Glória a Deus. E o estilista dessa moda é Paulo. Eu sou uma apaixonada por Paulo, eu sou fãzaça dele. E ele traz dicas de moda. Vocês já leram isso na Bíblia? Não. Então vocês vão ler hoje comigo. Vou pedir para a igreja ficar de pé e nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Efésios 6. Nós leremos do versículo 10 até o versículo 20. Paulo não só fala sobre roupa, ele fala sobre sapatos também, que é muito importante, né? Então nós vamos ler em Efésios 6, do 10 ao 20. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Todos acharam? Amém. Amém? Leiamos. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Oremos, Senhor. Santo eterno Deus, poderoso Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por este momento que nós estamos vivendo aqui em união na Tua igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui presentes, Senhor, que vieram prestigiar hoje, Senhor, essas meninas que estão aqui fazendo o seu reconhecimento de passo, Senhor. Que essas meninas, Senhor, que hoje engatinham, Senhor, na Tua salvação, Senhor, na Tua presença, Senhor, que elas venham a cada dia mais se fortalecer na Tua palavra, Senhor. Que nós, Senhor, possamos assumir um compromisso, Senhor, de estar ajudando essas meninas na sua caminhada, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar ajudando as suas conselheiras, a irmã Sandra e a irmã Elane, Senhor. Muito obrigada pelo Senhor ter levantado essas irmãs para trabalhar com essas meninas, Senhor, que estavam carentes desse ministério na igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu sei que elas têm passado por lutas e provações, mas em tudo Tu tens sustentado, Senhor. Seja comigo nessa noite, Senhor, que eu venha falar sobre Ti, Senhor, e não sobre mim. Usa a minha vida, Senhor, e que eu possa alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor já me deu para trazer para essas meninas, Senhor. Que elas saiam daqui, Senhor, verdadeiramente saciadas da Tua palavra, Senhor. E que elas venham entender um pouco mais sobre o Teu querer e o Teu cuidado na vida delas. Essa é a oração que eu te faço, não porque eu seja merecedora, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Como eu disse, né, Paulo dá aí uma dica de moda espiritual. Vocês prestaram bem atenção, meninas, no que Paulo manda vocês se revestirem? Ele pede aqui para vocês se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do maligno. Nós sabemos que hoje, esse universo, né, de adolescência não é nada fácil. A gente, quando cresce, começa a achar que tudo isso que elas passam é besteira. Mas na idade delas, esses tipos de problemas são coisas muito graves, muito sérias. E nós não podemos simplesmente rejeitar aquilo e achar que não tem nada a ver, porque realmente na escola, na vida com os amiguinhos, na vida social, nessa idade, é muito complicado. Eles passam realmente por problemas que na idade delas são problemas sérios. Ao nosso ver, é bobagem, é coisa de adolescente. Mas é a nossa obrigação, como pai, como irmão, como mãe, como irmão mais velho, como conselheira, estar trabalhando com essas meninas nesse sentido. A gente sabe como é importante a gente estar revestido dessa couraça da verdade, da justiça, usar o capacete da salvação e revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos sair aí nesse mundo e enfrentar o que esse mundo mal tem trazido para a gente. Então, o que acontece? Jesus está voltando e a gente não pode simplesmente pensar que só a gente tem que ter essa consciência. Elas precisam ter essa consciência também, esse senso crítico. Elas precisam saber que no reino de Deus elas também são mensageiras, que elas têm que fazer a parte dela. Elas têm que saber que existe uma parcela desse mundo que também vai ser alcançado por elas. Que quando Deus nos resgata para a glória dele, para a nação dele, que hoje
hoje nós como salvos fazemos parte, nós cada um tem uma responsabilidade. Ele enxergou em você algo e você tem que colocar em prática. Ele não te trouxe para cá à toa. Então não pense que a responsabilidade é só da mãe Sandrinha, do papai Carlos, que é só do papai Marquinhos e da mamãe Ana, que é só da mamãe Paula e do papai Bruno. A responsabilidade é de cada uma de vocês. Vocês têm a sua parcela de responsabilidade nesse mundo. Então, a gente quando sai de casa de manhã, a gente escova os dentes, né? Primeiro, passa fio dental, lava o cabelo. Mas a gente tem que se preocupar, não só com aquela roupa que a gente vai botar para chegar na escola e todo mundo achar, nossa, que jaqueta legal que a Rebeca está usando, olha que tênis legal que a Gabi está usando. A gente tem que, antes de tudo, se revestir dessa armadura aqui. A gente tem que sair preparado para combater esse mundo lá fora. Porque o mundo na escola também é mau. O mundo na rua também é mau. E nós precisamos sair de casa, não só ela, nós também que saímos, pegamos essas conduções todos os dias, que nós vamos para o nosso trabalho e não sabemos se voltamos. Nós temos que estar preparados, porque a todo momento Deus te coloca à prova. Vai vir uma pessoa para você falar do Evangelho, vai vir uma coleguinha contristada porque o papai e a mamãe em casa brigaram, tiveram uma briga. Vai ter aquela professora que não está num dia bom, e a responsabilidade também é de vocês. Não estou falando que vocês têm que sair só com essa roupa aqui não, tá, gente? A outra roupa também tem que colocar, senão complica outros aspectos. Mas não saia sem ela. Sem ela vocês não podem sair. Não saia sem a armadura de Deus. Não saia sem o capacete da salvação. Não saia sem a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Abra a Bíblia de manhã antes de você sair para ir para a escola. Leia a palavra de Deus. Recite os ideais. Recite o pacto. Eu sinceramente, eu não gosto muito dessa palavra pacto, não. Não sei porque ela me remete a uma coisa ruim, mas esse pacto é uma coisa boa. E esse pacto, essa aliança que você faz com Deus, é uma coisa muito séria. Vocês leram aqui, vocês prestaram atenção em tudo que ele diz? Já começa que ele já vem reconhecendo, né? Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado. E desejando atender o mandamento do Mestre, prometo esforçar-me. Então a gente não pode falar só da boca para fora. Se você fez esse pacto com Deus, se você criou essa aliança com Deus, tem que levar a sério. Porque Ele te chamou, você é uma parcela do reino dEle. E você tem pessoas ali da sua idade, mais novas, mais velhas que você tem que alcançar para Deus. É a sua responsabilidade. Então, quando Paulo fala aqui que você tem que sair de casa, você tem que se revestir dessa armadura, que você tem que se preparar para o que você vai encontrar lá fora, ele também não esquece de uma outra coisa, que muito importante também, nós mulheres temos um hábito de dizer, né, sobre o pretinho básico, né, que cai com tudo, é ótimo para tudo, nunca erra quando se está usando o pretinho básico, né, mas sem sapato também o negócio não anda. Não adianta você botar o melhor vestido para ir naquela festa e botar uma havaiana no pé. Tá certo que a havaiana tá na moda, mas ninguém vai para casamento de havaiana, né? Depois que você vai lá, coloca a havaiana, né, para curtir mais um pouquinho a festa. E Paulo fala que você não pode esquecer dos calçados. Os calçados são uma parte importante dessa armadura que você tem que colocar. Você tem que colocar os calçados e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. É uma parte importante, porque depois de você ter colocado a armadura, colocado o capacete, ter saído com a espada na mão, você tem que colocar no teu pé a responsabilidade de calçar e falar sobre o Evangelho de Deus. Isso é responsabilidade de vocês também. Então, quando nós falamos aqui sobre calçados, estar calçados com a preparação para o Evangelho, em algumas versões é calçados com a prontidão do Evangelho, o Evangelho da Paz é você estar sempre pronto, sempre disponível para fazer o que Deus te pede.
quando fala aqui em calçar com a prontidão do Evangelho, é simplesmente a gente caminhar conforme a palavra de Deus orienta. E caminhar nesse sentido é praticar, é cumprir, é obedecer. A palavra de Deus não diz que é melhor obedecer do que sacrificar? Nós temos que obedecer, porque sendo obedientes a Deus, nós já estamos com meio caminho andado. A Tainá recitou aqui um texto que nas mensagens da minha época, era um texto áureo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que estar instruídos nisso aqui. Não só as meninas, cada um de nós. Porque assim como elas encontram diariamente pessoas sedentas de Deus, nós também encontramos. Nós só precisamos ter a sensibilidade de perceber que aquelas pessoas estão sedentas de Deus e que elas esperam de você um alento para o coração, aquela palavra de esperança, aquilo que elas estão precisando naquele momento para se encontrar, para não achar que está tudo perdido. E elas encontram isso também da mesma forma que nós encontramos. Hoje a gente escuta falar muito sobre bullying, né? Nas escolas, dentro das famílias, com os coleguinhas. Esse é o universo que elas vivem. E é uma coisa muito complicada de se lidar. Nós temos aqui na igreja exemplos de meninas que estão passando por isso hoje. Nós temos que orar. Elas têm que orar. Nós temos que criar esse hábito de ter esse relacionamento com Deus. Procurar cada dia mais criar um relacionamento com Deus. Porque é isso que Ele espera de nós. Não é errado de forma nenhuma vocês fazerem planos, sonharem, ter planos para o futuro. Eu quero ser uma médica, eu quero ser uma advogada, eu quero ter meu próprio apartamento, eu quero ter a minha família, eu quero ter o meu carro. Isso nada é errado. Você tem que, muito pelo contrário, se você tem os seus sonhos, você tem que lutar para conquistá-los. Mas todas essas coisas não podem ser mais importantes do que uma única coisa: a sua salvação, a sua vida eterna. Porque tudo nesse mundo é passageiro. O nosso galardão está no céu. Quando Deus voltar, a volta dele está próxima. Vocês conseguem perceber os sinais da volta de Jesus? É muito notório, está muito próximo. E quando ele voltar, o que a gente vai apresentar nas nossas mãos? Ele não vai cobrar só do papai e a mamãe, a salvação é individual. É uma das primeiras coisas que a gente aprende. A Ana e o Bruno não vão poder levar a Rebeca por tabela. Ela já tem a idade do conhecimento. Ela já sabe a diferença do certo e do errado. E Deus vai cobrar de vocês também. E o que vocês têm para apresentar? Só depende de vocês, disso aqui, da unidade das mensageiras, ser um lugar mais agradável do que é hoje. Hoje vocês têm tudo na mão, vocês têm ferramenta. Eu vi as meninas ali com um tablet, né? Vocês podem criar uma rede social, vocês podem criar um blog. Cadê as amiguinhas, né? Porque amigo de verdade é aquele que tem uma troca. Se você pode participar do universo dele, mas ele não pode participar do seu universo, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente até não convida, né? Porque tem vergonha. Fulana nem vai querer ir lá, né? Negócio de mensageira, ela nem sabe o que é. Mas às vezes vocês perderam a oportunidade hoje de convidar alguém e ganhar uma alma para Cristo. Isso é muito importante. Então vocês têm todas as ferramentas nas mãos para criar disso aqui um ambiente gostoso, um ambiente onde vocês tenham prazer de estar aqui. As meninas gostam das coreografias, vocês podem se aprofundar nisso. Vocês podem desenhar. Eu tive uma ideia de uma roupa. E aqui na igreja nós temos irmãs costureiras, elas podem ajudar vocês nesses aspectos. Nós tivemos uma ideia de um cartaz, vamos fazer um cartaz, o Bruno está ali, ele pode ajudar. Vamos fazer alguma coisa diferente, a gente pode. Vamos fazer um café da tarde, um lanche para oferecer. Não espera só a conselheira propor isso para vocês, vocês também podem trazer as ideias.
Vocês podem falar, vocês têm esse acesso a elas. Cria esse relacionamento com a sua conselheira. Ela é uma parte muito importante da sua vida, porque esse momento que vocês estão vivendo agora é essencial. Tudo na nossa vida tem a nossa fase, né? Hoje os pequenininhos estão na fase dos amigos de missões. Eles estão ali se alimentando do primeiro leite. Vocês já partiram para um outro nível. E a ordem natural das coisas é vocês irem evoluindo. E hoje vocês estão num patamar onde é crescimento puro. Vocês têm uma cabeça que é só para absorver. E vocês precisam tomar posse disso. Trabalhem com as suas conselheiras. Trabalhem uma com as outras. Vocês hoje estão num grupo aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 meninas? Acertei a conta? São 10 meninas, mas vocês podem ser 15, vocês podem ser 20. Todo mundo tem prima, todo mundo tem coleguinha de escola. Vocês podem crescer esse grupo e trazer mais gente melhor, mais ideias, mais trabalho. Vocês podem fazer uma festa das mensageiras do rei, vocês podem tudo, desde que vocês queiram e estejam disponíveis para isso. A palavra de Deus nos diz, em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tudo aquilo que vocês aprendem aqui, vocês estão testados lá fora. Vocês podem observar que vocês têm um ensinamento aqui dentro, quando você chega lá fora, Deus coloca na prova para você praticar aquilo que você aprendeu aqui dentro. É assim que a vida funciona. Então, sejam praticantes da palavra de Deus. Sejam praticantes daqueles 5 ideais que vocês falaram aqui. Sejam praticantes do pacto que vocês fizeram com Deus. Isso é uma coisa séria. Vocês não fizeram pacto, não foi com a Sandrinha, nem com a Elane, nem com a igreja, nem com o pastor, nem comigo. Foi com Deus. Foi uma aliança que você firmou com Ele. E Ele vai te cobrar isso. A palavra de Deus também nos diz, a gente aprendeu isso hoje de manhã na lição, a revista de vocês são a mesma, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. É na escola, é em casa, é no seu dia a dia, é aqui dentro da igreja. Fique fora daquilo que tudo que te tira do centro da vontade de Deus. Preserve a sua vida, preserve a sua intimidade. Hoje em dia vocês têm a rede social aí, não coloca tudo que você pensa no Facebook. Olha, eu aprendi uma coisa na escola, né? Na minha época de escola eu era meio CDF um pouquinho, né? Eu não chegava a ser de CDF, mas eu era muito na minha. Então eu vivia rodeada de pessoas, principalmente quando era trabalho, época de prova, todo mundo queria tirar a casquinha. A minha mãe sempre me falou isso, e eu era muito boba, eu nunca dei ideia, né? Eu achava que não, eles eram meus amigos de verdade. Hoje em dia, do meu ensino médio, eu posso tirar nos dedos os amigos que sobraram. Sabe uma coisa que eu aprendi nesse meu crescimento nesses dias? Que amigo de verdade é minha mãe e meu pai. Deus fala isso, Paulo fala isso para você naquele texto de Efésios, lá em cima, é o primeiro ensinamento que ele deixa. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Isso é tremendo. Amigo de verdade, aquele que quer o teu bem, aquele que luta por você, que batalha por você, é teu pai e tua mãe. É aquele que te deixa, que te propõe, que te dá o pão em casa. É aquele que te veste. Muitas das vezes, eu já fui adolescente, eu sei como é essa fase, né? Que o fulano lá na escola chega com um tênis legal, chega com uma blusa legal, é uma mochila diferente. E a gente quer tudo aquilo, né? E a gente pensa muito no ter e não no ser. Então, tudo aquilo que seu pai e sua mãe te proporciona, a gente acha que é pouco. Mas vamos parar para analisar uma coisa. O teu pai e a tua mãe fazem o mesmo número de compras que eles fazem para você por ano? Toda vez que ele vai lá e compra uma roupa para você, ele traz uma roupa para ele também? Traz um sapato para ele também? Ele ganha um paletó novo, uma gravata nova? Às vezes nem um par de meia. Nem um
de meia. Ele hoje te faz um sacrifício assim de te botar numa escola particular. Será que ele poderia te colocar naquela escola? Aí é justo você chegar em casa com um boletim? Eu não sei, na minha época a média era 7. Pai, eu tirei 7. E achar que aquilo tá bom? É bom você ser mediano? Se ele faz um sacrifício nota 10 para te colocar naquela escola, é justo essa troca? Não é justo. É justo você abrir o armário, ter aquele monte de biscoito, guaravita, todinho, mas não, você quer comer o lanche da escola, que é o dobro do preço. E tá tudo lá. Aí você abre o armário, só tem esse biscoito, tem todos os biscoitos lá, mas você só vê aquele que não tem, que você queria. Só tem isso. Não é cenoura de novo. Não é justo você ser nota 7 enquanto seu pai é nota 10. Não é justo você esperar dele aquilo que ele já te proporciona o máximo. Porque muitas das vezes ele não teve a oportunidade de ter. E hoje ele projeta em você uma coisa, ele te dá tudo aquilo que ele não teve, que é o melhor que ele tem para te oferecer, e a gente não dá valor. Nós temos que reconhecer o esforço dos nossos pais. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que criar um relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho esse tipo de relacionamento com os meus pais. Desde cedo a minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, eu e o Rafael meio que era os donos da casa, né? Então o Rafael tinha as responsabilidades dele, eu tinha as minhas responsabilidades. E eu sempre tive muita liberdade com os meus pais, mas isso não é uma coisa que você ganha, é uma coisa que você conquista. Eu, por exemplo, nunca tive a dificuldade de arrumar uma casa e trocar todos os móveis de lugar. Eu tinha essa liberdade. Eu tinha essa liberdade porque eu conquistei isso. Eu vou ser sincera que eu gostava de mudar de lugar para eles, quando chegassem em casa, a primeira coisa era notar que eu tinha limpado a casa. Mas esse é o tipo de liberdade que a gente conquista com o nosso pai e com a sua mãe, e que você fica extra daquele relacionamento pai e mãe, você vira amigo de verdade. Então, quando você quer contar o primeiro segredo, você não procura aquela amiguinha de escola, porque você não sabe se daqui a 5 anos ela vai ser sua amiga de verdade. Mas o teu pai e a tua mãe, 100% de certeza que ele vai estar lá do teu lado. Então, procura criar esse tipo de relacionamento, além de ser com Deus, além de ser aqui dentro da igreja, com as suas conselheiras, esse tipo de relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Porque eu tenho certeza que eles fazem um esforço sobremaneira para dar tudo, proporcionar tudo aquilo que vocês têm. Se hoje você só tem condições de ter aquele tênis para a escola, cuida dele. Se você só tem a oportunidade de ter essas 2 calças jeans por ano, cuida dela para você ter ela por mais tempo. Hoje em dia a moda não é o desbotado mesmo, ninguém precisa saber, gente. Jeans nunca sai de moda. Procura cuidar daquilo que você tem, dar valor àquilo que você tem, porque isso é muito importante. O que fica da vida são os relacionamentos que nós criamos. As pessoas costumam dizer muito assim, adolescente só aprende com os erros deles, né? Isso é uma verdade, mas eu também acho que mais esperto é aquele que aprende não com os erros dos outros, mas com os exemplos dos outros. Se o fulano fez e não deu certo, por que você vai se meter a fazer também? Vamos falar sobre uma coisa, drogas. Vocês precisam provar para saber que droga faz mal à saúde? As informações estão aí. Então, se dói, não faz. Se você sabe que aquilo não é de Deus, se você sabe que aquilo não agrada teu pai e tua mãe, se você sabe que aquilo não é para você, não prove, não faça. Não saia do centro da vontade de Deus. Preserve a sua vida, preserve as amizades de verdade, preserve o seu corpo, preserve os seus ensinamentos, dê valor àquilo que você tem na mão. E uma coisa importante, não procure Deus só para ver o que Ele tem no bolso dele para te dar, não. Procure a Deus para você ser o centro do querer dele.
Eu não tenho que querer ter e nem querer ser. Eu quero ser o querer de Deus. Eu quero que Ele olhe para mim e fale assim: Senhor, eu estou aqui. E Ele vai dizer: não pode usar aquela minha serva ali porque ela está disponível. Ela é minha filha. Vocês assumiram esse compromisso aqui hoje. Então não procure Deus só para ver o que tem no bolso dele para Ele te oferecer, não. Porque Ele tem tudo para te oferecer. Ele tem tudo para te oferecer. Só que você tem que estar no centro do querer dEle, da vontade dEle, para você receber tudo aquilo que Ele tem disponível para te dar. Do mais, queridas, levanta-te e resplandece. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Fique no centro do querer de Deus. Cumpra exatamente aquilo que Ele te propôs. Honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra. Dê valor aos teus amigos. Dê valor ao que você tem aqui dentro. Dê valor à sua teia de relacionamento que você tem hoje. Do mais, levanta-te e resplandece. Amém. Amém?